temos também as impressoras térmicas. Tem impressora térmica de impacto e não impacto. Tem impressora térmica, por exemplo, onde o papel é térmico. E aí, com a diferença de temperatura, isto é, de calor, o papel acaba demonstrando a impressão. Tem outras impressoras térmicas que podem diluir ou simplesmente aquecer um determinado substrato, que é a tinta, e depositar isso no papel. Então nós temos impressoras térmicas que podem ser de impacto ou não impacto. Elas trabalham com aquecimento, seja do substrato, como se fosse uma tinta, ou até do próprio papel, que é também, vamos chamar de papel térmico, porque dependendo da temperatura ele acaba mostrando a impressão. Isso é impressora térmica. Bem, professor, nós temos outras impressoras então que são de impacto só? Temos a impressora matricial. Impressora matricial é uma típica impressora de impacto, porque ela produz impacto durante o processo de impressão. Quer dizer, para realizar a impressão, a impressora matricial produz impacto. Olha como funciona a impressora matricial. Na impressora matricial nós temos aqui um cabeçote. Esse cabeçote tem muitas agulhas. Essas agulhas tocam uma fita e essa fita toca o papel. Observa, a agulha tocando a fita e a fita tocando o papel e realizando a impressão. É esse trabalho de as agulhas tocarem a fita e tocarem o papel que a gente chama de impressão por impacto. Nas impressoras matriciais, então, o processo de impressão é por impacto, porque há um impacto do elemento impressor, vamos imaginar que esse cabeçote de impressão com as agulhas, essas agulhas tocam a fita que toca o papel realizando a impressão. Uma das características das impressoras matriciais, essas de impacto, é o ruído. Essas impressoras matriciais produzem muito ruído durante o processo de impressão. Não são como as impressoras jato de tinta, as impressoras lasers ou a impressora térmica. Essas impressoras são mais silenciosas. Mas a impressora matricial, em função do impacto das agulhas com a fita e com o papel, isso gera muito ruído. E uma das características das impressoras matriciais, por serem usadas muito ainda hoje, é a emissão, por exemplo, de formulário contínuo. Então tem muita impressora matricial e elas são bem típicas para usar com formulário contínuo. Também são muito utilizadas para processos de carbonagem, quando é necessário realizar a impressão com cópia carbono. E aí se usa bastante também as impressoras matriciais, certo? Bem, outro ponto interessante da gente destacar em relação ao estudo das impressoras é o que nós chamamos de plotter. Plotter não é exatamente uma tecnologia de impressora, e sim é o porte dela. Quando eu digo que eu tenho uma impressora plotter, eu estou dizendo que eu tenho uma impressora de grande porte. Esse é um exemplo de plotter jato de tinta. Portanto, a tecnologia desse plotter é o jato de tinta, não impacto. Mas por que eu estou chamando essa impressora jato de tinta de plotter? Porque é de grande porte. Então, quando eu indico plotter é porque eu estou indicando uma impressora de grande porte, né? Agora, existem plotters que imprimem não com jato de tinta, que imprimem com canetas, desenhando no papel e aí tendo impacto. Tem outros plotters que sequer imprimem. Tem plotter que recorta adesivo, que recorta madeira, que recorta metal. Então é muito variado. Plotter, quando está associado à impressora, é dito uma impressora de grande porte. Não importa se é um plotter jato de tinta ou um plotter, por exemplo, de canetas, além de outros que existem no mercado. Plotter, então, associado à impressora de grande porte. Todos esses casos que eu demonstrei, como eu estou falando só de impressora, impressora é sempre considerado periférico de saída, a não ser aquela exceção indicada aqui. Se for impressora multifuncional, nós vamos responder como periférico de entrada e saída simultaneamente, ok? Dicas importantes aí para a prova. Uma outra coisa que eu também gosto de destacar quando eu começo a falar sobre os dispositivos periféricos, como o caso da impressora, do mouse, do teclado e tantos outros periféricos que a gente discute aqui em aula, é o termo driver, com Rzinho no final. Driver, com R no final, é um programa de computador, é um software que permite ao sistema operacional controlar como aquele dispositivo periférico funciona. Por que eu falei disso agora em impressoras? Porque é muito comum quando nós vamos adquirir uma impressora nova, nós conectamos essa impressora no computador e aí é necessário instalar o driver daquela impressora, que é o programa de computador que permite ao sistema operacional, por exemplo o Windows, entender e controlar como aquela impressora funciona. Assim como tem o driver do mouse e tem o driver do teclado. Então driver, com R no final, é software.
Observa, programa de computador que permite ao sistema operacional o controle e a comunicação de um dispositivo específico, como uma impressora, scanner, mouse, placa de vídeo, entre outros. Essa é a ideia do termo driver. Se numa prova de concurso tu encontrar o termo drive sem o Rzinho no final, aí nós estamos nos referindo a dispositivo de armazenamento, como um pendrive. Então, quando não tem o R no final, é hardware, dispositivo de armazenamento, pendrive. Mas quando é driver, com Rzinho no final, é software. Aí é um programa que permite controle de um dispositivo de hardware, como o driver da impressora, o driver do teclado, o driver do mouse. Certo? Dica importante aí quando nós falamos de periféricos. Outra coisa...